Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Artesã, proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje eu trouxe um item que não pode faltar no enxoval do bebê, principalmente nessas épocas do ano mais quentes. É o nosso bonezinho de bebê, e esse bonezinho ele tem um diferencial, olha gente, ele é todo feito com acabamento em viés, então ele não tem forro. Se você quiser saber como fazer e como conseguir o seu molde, assiste comigo essa videoaula até o final, que eu te conto tudo que você precisa saber a respeito de todas essas informações, bem como o passo a passo completo. Então agora bora aprender! Bem, meus amores, na nossa linha de hoje, então, quero ensinar para vocês um modelo de bonezinho um tanto diferente. Nós vamos fazer hoje, então, esse bonezinho sem forro, muito fácil de ser feito. E o legal é que vocês vão usar pouquinho material. Gente, para fazer esse tamanho que eu tô fazendo aqui de 0 a 6 meses, eu utilizei somente 25 centímetros por 40 centímetros do meu tecido principal. Sério, gente, retalhinho, vocês vão aproveitar para fazer esse boné incrível, tá? E o legal é que ele é um tamanho único de 0 a 6 meses, a gente faz uma regulagem. A regulagem que eu vou ensinar aqui para vocês hoje também é uma regulagem um pouquinho diferente da que eu já ensinei. Lembrando que eu já ensinei modelo também de chapeuzinho sem forro aqui no canal. Vale a pena você conferir, pretendo deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O molde vai de 0 a 12 meses, sendo o primeiro molde de 0 a 6 e o segundo de 6 a 12, ok? Vou deixar gratuito, porém você precisa assistir essa aula completa para você saber como conseguir o seu molde. O molde só será liberado após a aula completa, ok? Então vem comigo até o final, ok? Bem, pegou lá o seu molde, aqui eu tô fazendo de 0 a 6 meses, tá? E nós vamos cortar aqui só no tecido principal, a parte dos gominhos, tá? 5 vezes no tecido, vai estar escrito tecido e forro principal, né? Por quê? Porque esse daqui foi o primeiro modelo que eu fiz, que foi com forrinho, que também tem a regulagem. Vai ter essa parte do regulador atrás, que é a abertura que vocês vão fazer. Calma que você já vai entender no decorrer do passo a passo. E tem a aba, tá? Lá também tem a faixinha da regulagem, que foi o modelo que eu já ensinei, que é um com pomponzinho, que eu ensinei bem fofo, que tá nessa outra aula que eu comentei com vocês também, que eu pretendo deixar aqui embaixo na descrição, tá? Então, vai estar assim o molde de vocês. Nós vamos primeiramente, como eu dei uma modificadinha aqui, essa modificação que eu fiz foi fazer uma tira. Aqui, ó, eu tive que emendar, porque eu tô usando só retalho mesmo, tá, gente? Então, eu tive que emendar aqui, porque o meu tecido, ele não estava totalmente regular 25 por 40, ele tinha até um pouco menos ali de comprimento, tá? Então, eu tive que fazer aqui uma emenda no meu tecido. Essa emenda que eu fiz foi de 17, aqui ó, no total, com a emenda, deu 17 centímetros por 5. Se você quiser fazer maior, 20 centímetros, por exemplo, por 5, pode fazer também. Tá? Que essa aqui vai ser a parte que nós vamos colocar um elástico atrás, tá bom? Eu ainda não fiz a marcação, tá? Do meu recorte, da regulagem, ainda não fiz. Vou deixar para fazer depois que a gente fizer as costuras. Antes, eu quero dar um recadinho para vocês, bem especial, para você que adora moda infantil, você precisa se tornar membro aqui do canal. Moldes que você vai pagar completo lá no meu site, de 15 a 50 reais, ele sai gratuito para você que é membro aqui do canal. Então vale a pena você conferir, seja membro, um molde por mês, por apenas R$ 7,99 você já é colaborador aqui do canal, membro. Então vale a pena você clicar em seja membro, ok? Todo mês tem molde diferente, variando entre nossa coleção de sapatinhos, roupinhas e acessórios aqui do canal, certo? Então vale a pena você conferir em seja membro. Voltando à nossa costura, o que nós vamos fazer primeiramente?
A única parte que, na verdade, terá um forro aqui é só a nossa aba, tá? Então, eu fiz aqui uma manta R1 na minha aba, estruturei meu tecido externo com ela. Se você quiser tentar com EVA, você pode também. Porém, eu prefiro a manta R1, que pra mim já é o suficiente. Ou R2, da sua preferência, tá? E aqui um forrinho, que pode ser da mesma cor do tecido. Como o meu não era um retalho, assim, regular, eu tive que pegar um outro aqui pra fazer o meu forro. Mas você pode usar tudo da mesma cor, fica a teu critério, tá? Então, aqui eu já vou colocar frente com frente. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior o meu forro, depois eu vou lá e recorto, tá? Então, aqui a costura que nós vamos fazer é aqui, deixando essa parte em aberto. Prosseguindo, eu vou pegar, então, essa minha tripinha de tecido, vou dobrá-la ao meio aqui e vou passar a minha costurinha. Aqui eu uso uma margem de costura de 0,5 centímetro. Eu vou usar para esse boné todo essa margem de costura, tá, gente? Para os gominhos. Lembrando que a gente vai fazer tudo isso aqui de uma vez já lá na máquina, tá? Já vamos levar para a máquina, já vamos fazer tudo isso. Nós vamos emendar aqui gominho por gominho, tá? Então, se vocês quiserem fazer isso aqui, ó, até, ó, alfinetar tudo, fica a critério de vocês, que daí vocês vão alfinetando, ó. Aí pega o outro aqui, ó, já vai colocando lá, todos os gominhos são iguais, então fica mais fácil. Tá? Você pode também fazer assim, de 3 e depois emendar de 2 e fazer a costura, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou fazer, então, a emenda com 3 e a emenda nos 2 gomos e já trago novamente pra mostrar pra vocês aqui o que eu estou falando. Feita todas as nossas costuras, ó, ficou assim, já cortei o excesso da minha aba. Agora eu vou desvirar. Olha que graça. Aqui você pode estar passando ferro antes de fazer um pesponto em volta, ou já pode começar com o seu pesponto. Pesponto é uma costurinha que a gente faz em volta da peça, tá? A gente vai fazer isso nessa peça. Deixa eu reservar ela aqui de lado, porque quando eu levo pra máquina, eu já gosto de fazer tudo uma vez só, né? Então, aqui a gente vai desvirar a peça. Lembrando que eu vou fazer o convite de novo para vocês que ainda não se tornaram membro do canal, para conferir o nosso link Seja Membro e conseguir o seu molde dos projetos pagos, gratuito, completo, todo mês lá na área de membros. Então, vale a pena você conferir a nossa área de membros. Todo mês, molde exclusivo completo dos meus projetos pagos saem gratuito para quem é membro do canal, tá? Agora aqui a gente pode pegar já o elastiquinho. O elástico que eu vou cortar é um elástico aproximadamente da mesma medida da minha abertura, tá bom? Eu gosto de usar a própria abertura como base do elástico. Então, já pode separar o seu elástico pra gente estar passando aqui por dentro. Passando o elástico aqui por dentro, é só fazer as costurinhas, tá? De segurança aqui pra não escapar o elástico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a última emenda que eu falei aquela hora dos gominhos. Essa parte que tem a emenda aqui de 2 gominhos, vai na frente. E essa daqui vai atrás. Nós vamos unir assim, ó. Tá? Então, a gente faz essa costurinha. Vem. Encontra aqui no meinho. Continua reto. Tá? Até chegar ao outro lado. Lembra do elastiquinho que eu comentei, ó? O elastiquinho, eu fiz ele um pouquinho a coisa aqui só pra descontar a costura. Maior do que a nossa abertura da regulagem. E agora é só passar aqui. Eu tô usando o elástico de 0,7. Tá? E aqui é só a gente passar uma costurinha, depois de segurança. Chegar aqui do outro lado, ó.
ó, e fazer uma segunda costurinha aqui. Bem, meus amores, ó, costurado então, já até virei aqui do outro lado, ó. Certo? Ó, fica assim. Agora nós vamos fazer o acabamento por dentro, porque, ó, é sem forro, então a gente precisa colocar um acabamento. Ele é o mesmo estilo do chapéu que a gente fez sem forro. Eu uso um viés industrial de 12 milímetros. E eu venho fazendo o seguinte. Eu venho abrindo a minha costura, ó, nas emendas. Fica mais fácil, gente, se vocês irem fazendo isso já lá na máquina. E venho passando, ó, o meu viés aqui e costurando. Costuro nas duas laterais aqui, tá? Então, eu venho abrindo a minha costura lá na máquina, ó, e passo lá do outro lado. Eu vou cruzando esses pontos, tá? Então, aqui é bem básico, a gente só precisa, ó, ir cruzando, cruzo pra cá, depois eu cruzo pra lá. Um dos lados é interessante você fazer, como aqui nós estamos trabalhando só com 5 gominhos, um dos lados você vai fazer ele só até aqui, tá? E recorta, pra que os outros cruzem por cima dele, tá bom? Bem, galerinha, colocado aqui o nosso viés, se você quiser assistir o passo a passo mais completo, mostrando essa parte da costura do topo da cabeça, eu mostro lá no meu vídeo da aula de chapeuzinho sem forro, tá, gente? Que lá eu já mostro lá uma parte em que eu estico o viés e mostro certinho, então vale a pena vocês conferirem, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a abertura de trás, tá? Nós vamos fazer a abertura de trás. E como é que eu faço? É o terceiro gomo, ok? Tem que ser o terceiro gomo, então essa divisão aqui fica na frente. Eu dobro ele certinho aqui, ó, pra achar o meio, faço um pique, encontrado o meio, eu venho com a minha aberturinha lá do regulador, tá? Vai estar no molde de vocês. Eu coloco meio com meio aqui e eu risco pra fazer o corte. Então, a gente vai fazer o corte aqui. Eu uso o giz de lousa, tá, gente? Porque eu acho mais fácil de remover, tá? Quando eu não uso a caneta fantasminha, eu uso esse. Bem, feito isso, agora a costura é o seguinte. Nós vamos costurar primeiro. Como eu falei, gente, primeiro costurar um lado, aproveitei, já cortei, já costurei aqui, pra depois costurar o outro, tá? E a gente faz isso aqui, ó. Vira pra este lado aqui, que a gente precisa fazer tudo frente com frente. É mais fácil se você costurar um lado pra depois costurar o outro. Passa uma costurinha aqui. Feita a nossa costura aqui, ó, agora a gente precisa fazer o acabamento com viés também. Essa parte, ela é um pouquinho mais chatinha, tá? Exige um pouquinho mais de atenção, não que seja difícil, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui tá a aberturinha, certo? Ó, aqui tá o meu elástico. Eu tenho que vir aqui, eu prefiro abrir até, às vezes. Deixa eu ver aqui, se eu for costurar vai ficar pouco, então melhor abrir. Ó. Eu abro ele aqui e sigo essa linha da abertura. Eu vou aqui, ó, eu vou esticando e vou costurando. Vou esticando, porque tá com o elastiquinho aqui, né? Então, eu vou esticando e vou costurando até chegar lá do outro lado. Mesmo procedimento dos dois lados, só que a gente vai ter que passar nessa meia-lua, esse viés. Ó, eu consegui fazer a minha costurinha. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Ó. Tá com bastante cuidado lá na máquina. Fui colocando um lado, puxando, 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 pra até chegar do outro. Tá bom? Agora a gente vai rebater. Então, a gente vai virar todo esse viés pra dentro. Dessa vez, esse viés não vai ficar nada pra fora, tá? Porque algumas peças do viés ficam pra fora. Esse não. Esse, ó, o viés vai ficar todo aqui dentro. Então, eu venho passando uma costura
tá? Puxando esse viés, lembrando que esse viés industrial ele tem bastante elasticidade. Então, a gente vai puxando ele, vai alinhando e vai batendo a costura aqui na máquina. Rebatendo a nossa costura do viés, ele fica assim, tá? Ó, que gracinha que ele fica na parte de trás. Agora, e olha, gente, isso aqui aumenta bastante, tá? Ó. Então, isso daqui ajuda muito na hora da venda, tá? Porque às vezes você faz aí um produto à pronta entrega, ele serve para vários tamanhos, por isso que ele é de 0 a 6 meses, tá? Porque ele serve bem, veste bem. Bem, continuando, nós vamos achar o meio da nossa aba. Lembrando que aqui eu já fiz uma costurinha de segurança, até inclusive aqui eu prefiro usar zigue-zague, tá? Pra juntar bem. Dobro ele aqui, coloquei meu alfinete pra achar o meio. O meio aqui é fácil, porque a gente já usou como referência essa costura. Então, a gente vai colocar assim aqui. Quem quiser colocar a sua etiqueta aqui na frente, na aba, fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer uma etiqueta um pouquinho mais discreta depois na lateral, costuradinha aqui no canto. Então, eu não vou colocar minha etiqueta aqui agora, tá? Prefiro não colocar tão em evidência aqui a etiqueta, que eu não quero que marque tanto, né? Aqui na frente, por exemplo. Não quero que marque tanto, então depois eu vou colocar ela aqui na lateral. Dando continuidade, agora é só a gente fazer a nossa costurinha. Você pode fazer costura reta e zigue-zague ou já direto na costura reta também, porque depois a gente vai mexer com o acabamento, né? Então aqui eu vou fazer só uma costura reta mesmo, acompanhando essa aba aqui, tá? Então a gente começa costurando aqui e vai acompanhando a nossa aba até o final ali. Bem, meus amores, ó, costurado a nossa abinha, então ele ficou assim, ó. Agora, vou fazer o seguinte, vou fazer o acabamento final. O acabamento final, nós vamos pegar o viés de novo, vou abrir um lado, vou dobrar. Nós vamos vir aqui. Ó, gente, eu esqueci de uma parte aqui de comentar com vocês. Acabei me esquecendo de deixar um espaço aqui, ó, nessa abertura. Aqui, um espaço de meio centímetro é melhor. Dá pra fazer com ele do jeito que ficou aqui, rente, essa parte? Dá. Mas teria sido melhor se eu tivesse deixado meio centímetro aqui em cima. De um espaçozinho assim, sabe? Sobrando, deixar ele mais meio centímetro pra dentro. Mas não tem problema, né? Vamos se virar com esse daqui agora. Aí na casa de vocês, eu aconselho vocês a fazer isso. Na hora da confecção aqui, acabei me esquecendo desse detalhe. Mas não tem problema. Dobrei ele aqui, né? Como eu falei pra vocês, aqui tá em aberto. Posiciono desta forma. E venho fazendo uma costurinha em volta dessa peça toda. Chegou aqui na aba, jogo assim, ó. Jogo essa minha aba aqui pra baixo. E venho fazendo, uso a mesma margem que eu usei pra costurar aqui, tá? Então, eu vou abrindo ele, vou costurando, costurando, costurando. Chega aqui, eu faço o mesmo acabamento que esse lado. Feita a nossa costurinha aqui, ó, como é que ficou. Do outro lado, o mesmo acabamento. A gente vai virar ele todo pra dentro. Ó, porque que eu falei que era interessante deixar um meio centímetro. Porque daí não ia pegar nada desse elastiquinho aqui, ó, desse tecido. Mas, enfim, né? Não atrapalhou, mas ele pegou um pouquinho aqui. Então, era ideal deixar um pouquinho mais meio centímetro ali pra dentro, né? Pra não pegar aqui nas laterais. É só a gente virar o viés pra dentro. Aqui vocês vão precisar levar pro ferro, tá, gente? Depois. Pra esse acabamento ficar melhor assentadinho. Porque normalmente a gente não rebate. A gente faz assim só, tá? Mas quem quiser rebater, aqui em cima pode rebater, só que vai aparecer a costura, né? Tanto que nos bonés mesmo, que você compra por aí, ele é só feito com viés assim, tá? Pra não dizer que eu não costuro, não rebato viés em nenhum lugar, eu rebato meu viés aqui, tá? Aqui eu rebato o viés, que é pra ele prender aqui e não ficar virando, tá? Mas com o ferro ele já não vira mais, tá bom? E aqui, ó, ele já tá acabado, que ele tá com a dobrinha, então eu só faço a costura nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu faço a costura. Ficou assim, então, o nosso bonezinho na parte de dentro. E na nossa parte externa ele ficou assim. Olha que graça que ficou.
Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o molde se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo e minha página exclusiva de moldes também. Então, beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.